O Conselho Nacional de Educação é responsável por formular políticas públicas e diretrizes nacionais para organizar os diferentes sistemas de ensino e está dividido entre as câmaras de educação superior e básica. E na Câmara de Educação Básica, é justamente nela que o secretário estadual de Educação, Eduardo Deschamps, irá atuar. Bem-vindo à Educação e Cidadania mais uma vez, secretário. Muito obrigado, sempre um prazer, né, Maria Odete? Parabéns, não é? Muito obrigado. Secretário, que demandas catarinenses o senhor pretende levantar na Câmara de Educação Básica em Brasília? Basicamente duas principais, né? A primeira delas, a continuidade e o trabalho que deve ser feito em relação à Base Nacional Curricular Comum. Tivemos, inclusive, na semana passada, aqui em Santa Catarina, a realização do seminário com mais de 350 representantes da sociedade discutindo o novo currículo, que deve ser o currículo essencial para todas as escolas do Brasil, e a outra a reformulação do ensino médio. A gente tem um ensino médio que é pouco atrativo para o estudante, é um ensino médio que basicamente forma para preparar para a universidade. A gente tem mais... eu tenho até aqui uma pergunta depois para você. Exato. Temos mais de 80% dos jovens que não vão para a universidade. Então, como fazer com que esse ensino médio seja mais atrativo, gere protagonismo juvenil, trabalhe com a questão do empreendedorismo, daqui a pouco você vai falar com as amigas aqui sobre isso, e também como a gente pode integrar a questão da educação profissional ao ensino médio. Bem, eu não posso deixar de perguntar para o senhor, que teve um encontro polêmico essa semana na Assembleia Legislativa, né? Onde falou sobre perdas salariais, quer dizer, na verdade, colocar essas demandas para o senhor, foi cobrado perdas salariais, sobre planos de carreira dos professores da Rede Estadual de Ensino catarinense, e parece que essa é uma discussão que não avança, secretário. Por quê? Olha, Maria Odete, também gostaria de entender. Quando a gente faz o comparativo, por exemplo, da média salarial dos professores, lá em 2009 para agora, a gente praticamente dobrou a média salarial dos professores da rede estadual, por um aumento de arrecadação que não chegou no mesmo patamar, bem abaixo, inclusive, desse patamar que a gente fez. Então, há um esforço grande, tanto do governador Raimundo Colombo, quanto nós, da Secretaria de Educação, para poder fazer isso avançar, mas, obviamente, que como havia uma defasagem muito grande em relação ao salário dos professores, há uma expectativa ainda de melhoria, e o governo está comprometido com isso. Mas, segundo os professores, eu ouvi alguns depoimentos, Sim. Os professores não tiveram aumento em 2015, não vão ter em 2016 e parece só em 2018. Não é verdade, Maria Odete, a situação é a seguinte. Nós tivemos entre 2012, 2011 e 2014, por exemplo, um aumento muito expressivo para o pessoal do início de carreira e um aumento também que existiu menor para o pessoal de final de carreira. No ano passado, nós propusemos um projeto de lei e esse projeto de lei, num primeiro momento, foi rechaçado, houve aquela movimentação por conta dos professores ACTs. Isso fez com que o reajuste do piso, que era elevado, fosse de novo aplicado para o pessoal do início de carreira, o que fez com que o pessoal do final de carreira, ao longo do ano passado, de fato não tivesse qualquer tipo de aumento. Nós corrigimos isso com um projeto de lei. Então, nos próximos 3 anos, desse ano, 2017 e 2018, os profissionais de final de carreira que vão ter aumentos salariais maiores do que aqueles de início de carreira. Tomara. E ao longo desse período, obviamente, tem as discussões relativas a reajuste salarial, reposição de inflação, que é outra questão para ser debatida, que a gente está falando de descompactação de carreira, e vai depender, obviamente, da evolução da receita. Né? Bem, voltando à melhoria do ensino médio. Em 2013, segundo a pesquisa que eu fiz, em todo o Brasil, as escolas de ensino fundamental e de ensino médio não alcançaram as metas estipuladas pela Secretaria, aliás, pelo Ministério da Educação, né? Isso. Em 2015, segundo dados do Prova Brasil, alunos brasileiros do 5º ano não conseguiam reconhecer, não sabiam reconhecer um quadrado, um triângulo ou um círculo. Quer dizer, o que falta, né, em termos de investimento, eu não diria no ensino em si, mas nos professores, talvez, né? Porque é tudo um conjunto só, para que essa questão houvesse uma luz, clareasse, houvesse uma evolução? Bom, primeiro, Santa Catarina tem resultados muito superiores ao resto do Brasil. Então, a gente já tem uma posição melhor, a gente parte de um patamar melhor. Quando você faz a comparação, e muitos desses dados estão muito vinculados a resultados que você tem de estados mais pobres ou estados da região norte e nordeste, a situação é dramática. Agora, a solução para isso não é simples. Os países que tiveram os melhores resultados, eles têm 3 coisas em comuns. A primeira delas é um bom currículo. A gente está tentando corrigir isso, no caso de Santa Catarina, com a proposta curricular e com a Base Nacional Curricular Comum. A segunda delas é ter bons professores. Então, a gente tem que melhorar a formação inicial e a formação continuada dos professores. Eu queria perguntar, essa capacitação dos professores com esse Brasil em crise, nesse ano 2016, ela teve cortes? Na verdade, não, porque você tem a formação inicial que já existe normalmente nas universidades. Isso não sofreu corte. O que você pode ter tido algum tipo de diminuição, por exemplo, nos programas de formação continuada. Agora, Maria Odete, a nossa universidade forma mal os professores. Quando você compara
o currículo das universidades brasileiras com o currículo das universidades de outros países que têm bons resultados, a carga prática dada aos professores nos cursos de formação de professores do Brasil é muito pequena. A gente está muito focado na teoria. E aí o professor chega na sala de aula com muita dificuldade de dominar o ambiente escolar. Essa é uma ação que a gente tem que fazer muito forte. Eu tenho certeza que a base vai ajudar. E, por fim, a questão da gestão escolar, né? Uma boa gestão escolar. E, nesse caso, Santa Catarina está muito adiantada, até porque nós mudamos no ano passado, fizemos em quase 1.000 escolas o processo de seleção dos diretores através de um plano de gestão escolar, o planejamento da escola, metas para a escola e, principalmente, o debate dessas metas com a comunidade escolar, pais, estudantes, professores, que acabaram participando do processo de seleção dos diretores. Isso vem em conta, secretário, as conclusões do seminário sobre a Base Nacional Comum, que foi realizada esse mês aqui em Santa Catarina, na Fiesc, que o senhor participou, onde a ideia é criar um documento que vai passar por todos os estados brasileiros, não é? Para adequações, sugestões, alterações. Quer dizer, pode vir uma luz, né, no fim do túnel para essa situação toda, quando todos discutirem a mesma problemática? Ou será que é mais um papel assim que está sendo assinado e jogado? Ao contrário dos parâmetros curriculares nacionais que foram estabelecidos lá atrás, onde não houve esse debate tão ampliado, dessa vez a gente tem um debate muito ampliado. A primeira versão da base teve quase 12 milhões de contribuições, foi feito numa plataforma da internet, com participação inclusive de reuniões nas escolas. Essa segunda etapa agora já diminui um pouco, nós vamos trabalhar com algo aí em torno de quase 7.000 pessoas em todo o Brasil para isso, depois vai para o Ministério da Educação e finalmente vai chegar no Conselho Nacional da Educação, que é onde eu vou estar lá como conselheiro, também para fazer a análise do documento final. Tomara que agilize. Eu espero que sim, a gente tem uma expectativa muito positiva que esse é um documento fundamental para esses avanços que nós queremos. Bem, a notícia boa. Vamos a ela. É o lançamento do Google for Education, projeto piloto, né, já em 36 escolas, né? Experimento que, enfim, que vai aprimorar os alunos nas plataformas digitais, fazê-los conhecer melhor essas plataformas. Agora, nossos professores estão capacitados para isso? Nós estamos capacitando eles também. Porque o professor, e esse Mozart Neves, né, do Instituto Ayrton Senna sempre fala, a própria Viviane Senna também, que nós temos uma escola do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. Exatamente. Vamos trazer todo mundo para o século XXI. Para isso, a tecnologia vai ser chave. Então, a gente está trazendo a tecnologia para colocar a escola nesse patamar e esse programa, o Google for Education, está linkado com o nosso estudante online, né? Então, são ampliações da nossa plataforma do estudante online que nós lançamos no ano passado. E agora a gente faz a formação dos professores e o estudante, a gente não precisa nem falar. A gurizada está amando, né? Amando, eles vão trabalhar muito fortemente. Maria Odete, esse é um programa que a gente faz agora com a Google, que é um programa que as principais escolas do mundo, inclusive as melhores escolas privadas de Santa Catarina e do Brasil, utilizam. São plataformas que a gente está trazendo para a rede pública, que já são provadas eficazes em outras unidades escolares. E vai demorar muito para se estender a toda a rede de ensino? A nossa expectativa é que não. Obviamente que a gente tem algumas dificuldades, que aí tem uma outra etapa. Nós estamos propondo ao BID um projeto de quase 600 milhões de reais. O governador já autorizou essa apresentação para que a gente melhore a conectividade das escolas. Nós temos que melhorar a velocidade de acesso. Em algumas escolas a gente tem uma velocidade muito sofrível. Enquanto a gente não fizer essa melhora, certamente a gente vai ter dificuldade de estender para toda a rede. Agora, mesmo com a Google, a gente tem alguns projetos, eles têm passado aqueles balões para aumentar a velocidade de banda larga nas escolas. A gente está trabalhando muito com eles para que a gente possa fazer essa tecnologia chegar na rede estadual também. Secretário, muito obrigada pela entrevista, mais uma vez, Educação e Cidadania. Muito obrigado, um grande abraço, sempre um prazer estar aqui. Tá bom. Depois do intervalo, vou entrevistar as Anitas, Júlia Machado e Emanuele Hittman de Souza. Elas criaram uma organização de impacto social que está engajada em tratar da equidade de gênero no setor da tecnologia e empreendedorismo. Bacana, né? Vamos saber o que é isso. É rapidinho.